Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a contratação aí do atacante Abel Hernandes. O Vasco está muito perto de acertar aí oficialmente a contratação do novo reforço uruguaio. Vamos falar bastante da chegada do jogador que já está viajando para o Rio de Janeiro para ser reforço do Vasco. Também vamos falar aqui do zagueiro Luan, também a proposta que o Vasco fez para o atacante Michael Santos, que está lá no Tajeres, atacante uruguaio, a proposta muito boa que o Vasco fez ao clube argentino e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né, cara? Deixa o like aí se você já acompanha aqui o nosso canal, gosta do nosso trampo, deixa o likezão, se inscreve aí se você não tá inscrito, caiu de paraquedas aqui, tá me assistindo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente e ficar sempre bem informado com as notícias e atualizações do Vascão. Bom, pessoal, o técnico Ramon Dias foi registrado no BID da CBF e estará apto a comandar o Vasco aí na partida de domingo, às 6h30 da noite, contra o Atlético Paranaense em São Januário. Havia uma grande expectativa contra esse registro aí no BID, já que já faz alguns dias que o treinador já foi anunciado oficialmente, já está dando treino, porém o Vasco teve vários problemas aí com documentos, demorou até mesmo para anunciar oficialmente o treinador, estava virando já a novela, o torcedor vascaíno chegou até mesmo a pensar que o Ramon Dias iria dar para trás, iria desistir do negócio embora, né? Porém, o Vasco conseguiu anunciar oficialmente, resolveu esses problemas aí, documentos que chegaram e agora demorou um tempinho, mas foi registrado no BID e a CBF aí anunciou que o treinador está apto a treinar o Vasco nessa partida tão importante, estará à beira do gramado juntamente com a sua comissão técnica. A expectativa é que o Vasco consiga fazer um bom jogo. Vale ressaltar que não temos nenhuma notícia informando de qual possível Vasco que deverá entrar em campo aí contra o Atlético Paranaense. Vale ressaltar que o Vasco ficou muitos dias aí com o técnico William Batista, né? E agora com a chegada do Ramon Dias, ele deve mudar totalmente, drasticamente o time do Vasco, ou quem sabe ele mantenha o padrão, né? Mantenha mais ou menos a base do time que já vinha jogando, né? Eu acredito que agora, com as dificuldades que o Vasco tem no mercado, com os jogadores que já estão disponíveis aí para o treinador, muito possivelmente o Vasco, na minha opinião, deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral, a zaga com o Capasso e também o Léo Pelé, a lateral esquerda com o Piton, meio campo com o Medel fazendo a sua estreia. Eu acho que o Medel já será titular nesse jogo, jogando ao lado do Jair, e também mais à frente o Marlon Gomes. O ataque muito possivelmente pode ser que tenhamos aí o Alex Teixeira, juntamente com o Orediano, quem sabe, muito possivelmente, o Eric Marques jogando de ponta esquerda, né? O Vasco, vale ressaltar que o Vasco não tem hoje um centroavante no elenco. Saiu o Pedro Raul, saiu o Juan Cruz e com certeza só temos aí o Egnaldo e também o Ryan que podem fazer essa função de centroavante, mas são jogadores muito jovens. Com certeza o técnico Ramon Dias não deverá colocar os jogadores nessa fogueira aí nesse jogo contra o Atlético Paranaense. E pode ser que ele utilize o Alex Teixeira ali como 9. Caso ele não utilize o Eric Marques de ponta esquerda, pode ser que ele coloque mais um meio campista aí no time e pode ser, quem sabe, esse cara seja o Matias Galazzi, que algumas informações davam como praticamente certa a saída do jogador do Vasco, porém o Lucas Pedrosa, jornalista, trouxe informações que o Galazzi já tinha até treinado durante a semana como titular do time do Vasco. Pode ser que ele seja uma surpresa e o Vasco jogue apenas com 2 atacantes, com o Orediano e também ali, muito possivelmente, com o Alex Teixeira. Vale ressaltar que o Orediano vem ganhando a confiança do treinador e deverá ser titular no lugar do Gabriel Peck, que deverá ser reserva nessa partida. Vamos ver como que vai ficar a formatação do time do Vasco, né? Também tem a possibilidade do Serginho jogar ali como ponta esquerda. Vale ressaltar que com o William Batista, o Serginho jogou meio que de falso 9 naquele jogo contra o Cruzeiro, né? Ele também é uma possibilidade para entrar no time titular do Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual para você seria o time ideal do Vasco para esse jogo tão importante contra o Atlético Paranaense. Joga em São Januário, sem torcida, mas joga em casa, tem a obrigação de vencer. Bom, pessoal, hoje tivemos uma novidade importante envolvendo o zagueiro Luan. Ele não tá vindo pro Vasco, cara. Ele tá sendo vendido lá pro futebol russo. O Krasnodar da Rússia acertou com o jogador já a sua contratação. Faltam alguns detalhes aí com o Palmeiras. Pô, mas o que isso aí tem a ver com o Vasco? Tudo a ver com o Vasco. O Vasco ainda possui 40% do passe do jogador e deverá receber uma boa grana com essa venda aí do atleta que está de saída para o futebol russo. Ainda não temos os detalhes concretos de quanto que gira em torno dessa negociação,
negociação. Alguns falam que é em torno de 20, 21 ou até mesmo 27 milhões de reais, mas não temos ainda uma certeza. Fato é de que o Vasco possui 40% dos direitos do atleta e com certeza o Vasco deverá ganhar uma boa grana, sem falar que também é o clube formador do jogador. E só dessa transferência aí o Vasco já iria receber aquela porcentagem da FIFA por ter revelado o atleta, né? O jogador que passou pelo Vasco alguns anos atrás, em 2014 e também em 2016, e agora é jogador do Krasnodar. Está praticamente certo que ele será atleta do clube russo. Bom, tivemos aqui uma atualização muito importante envolvendo o atacante Michael Santos, né? Jogador uruguaio que está atualmente no Talleres. Apesar de ter nome de brasileiro, ele é uruguaio. Jogador muito importante que no clube argentino deverá ser contratado pelo Vasco aí para chegar para ser o camisa 9 titular do Vasco. O Vasco fez uma proposta aí superior a 3 milhões e meio de dólares parcelados em 2 vezes aí para contratar o jogador junto ao Talleres. O presidente do Talleres disse que outro clube brasileiro tinha interesse no jogador, porém a proposta do Vasco é a maior proposta que eles têm na mesa atualmente e o jogador de 30 anos está muito perto de ser novo reforço do Vasco. Vale ressaltar que ele é um dos artilheiros lá do campeonato argentino, um dos principais jogadores da competição e vem chamando bastante atenção aí do mercado sul-americano, e o Vasco pode ser aí o grande destino do atleta para chegar para ser o 9 realmente, né? Caso ele não feche com o Vasco já tem um centroavante que vai ser para compor elenco, né? Que é o Abel Hernandes. O jogador é novo reforço do Vasco, rescindiu seu contrato com o Peñarol e encaminhou o seu acerto com o Vasco. De acordo com as informações, o jogador estava muito feliz com a proposta do Vasco e não pensou 2 vezes e aceitou na hora para ser jogador do Vasco. Ele tinha uma possibilidade de continuar no Peñarol, porém meses atrás ele estava negociando a sua transferência para um outro clube. A negociação não deu certo porque o Peñarol não quis liberar o jogador e foi prometido ao atleta que em caso de chegar uma segunda proposta de qualquer outro clube, o Peñarol iria liberar o jogador de graça, né? Ele iria sair de graça do clube uruguai e somente fechar com o seu novo clube, o que teria acontecido com o Vasco. Inclusive, pessoas que cuidam da carreira do atleta já postaram nas redes sociais meio que um aviãozinho, né, com a foto do jogador, indicando que o jogador já está viajando para acertar com o Vasco. Ele será nosso novo reforço. A expectativa é que ele chegue para o lugar do Juan Cruz, que está indo para o futebol búlgaro, e pode ser sim que o Abel Hernandes dispute posição com o Michael Santos, caso o Vasco consiga contratar o atacante uruguaio. Se fechar a negociação, o Vasco terá 2 jogadores uruguaios aí no ataque e vão disputar entre si a posição de titular. O Abel Hernandes, jogador muito experiente, já tem 32 anos, tem passagens por vários clubes lá no futebol europeu, jogou aqui no Brasil, no Internacional e também no Fluminense, e antes de ir para o Peñarol, ele teve uma rápida passagem pelo Atlético San Luis, lá no México. Em 14 jogos ele marcou metade dos gols, né? Fez 7 gols aí nessa temporada. Vale ressaltar que o futebol uruguaio está muito embaixo, o Peñarol está péssimo, está no ano terrível lá no campeonato uruguaio, e com certeza o Abel Hernandes era um dos poucos destaques da equipe, né? Teve até um golaço que ele fez no campeonato uruguaio meses atrás, um gol que só craque faz, né? Mas o Abel Hernandes não é nenhum craque, mas ele acabou fazendo aquela pintura, e obviamente não tem como eu colocar esse gol aqui por conta dos direitos autorais, mas vale você procurar aí no Google, digita aí golaço Abel Hernandes, que você vai ver o baita gol que esse novo centroavante do Vasco fez. Tá aí, novo reforço, experiência tem, né? Já jogou em vários centros, jogou na Inglaterra por muitos anos e agora será novo reforço do Vasco. Não é o que eu queria, não é que a grande maioria dos torcedores queriam, mas a diretoria do Vasco é muito fraca e tá fazendo o que dá para fazer, né, cara? Os caras não têm condições de trazer grandes jogadores, e sem falar que esses grandes jogadores não querem jogar num clube que está caindo para a segunda divisão, totalmente bagunçado e sempre com péssimas notícias aí, né? Só o cara dá um Google que ele já sabe como que está a situação do Vasco. É mando de campo que o Vasco não tem a favor, tá sem torcida para ir aos jogos. O time na 19ª colocação, penúltima colocação com apenas 9 pontos. Não ganha um jogo em São Januário desde março e por aí vai, né? Péssimas notícias, diretor que não consegue contratar ninguém, diretor que promete, não consegue trazer jogadores, contrata jogadores e não paga, é muita coisa, cara. Se eu ficar falando aqui tudo que o Vasco tem de ruim, mano, vamos ficar aqui o dia inteiro, esse vídeo vai dar mais de 24 horas. Mas deixa nos comentários o que você acha desses 2 atacantes aí uruguaios. O Abel Hernandes já é novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!